Bom dia, minhas amadas irmãs, um bom dia, uma boa tarde para todas. Espero que todos estejam bem, tenham passado uma semana, um final de semana abençoado, recheado de bênção, de paz. Hoje é o quê? Hoje é segunda-feira, é o início da semana. Em nome do Senhor Jesus, que todos venham ter uma semana abençoada, uma semana recheada de bênção, de paz, de alegria, na presença do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Amém? Antes de tudo, peço para que as irmãs, minhas amadas irmãs, se inscrevam nesse canal, minhas amadas irmãs, dê um joinha, aperta aí no seu like, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis que é do nosso Deus, para que a palavra do Senhor chegue nas famílias, chegue nos lares, para que as pessoas conheçam, ouça a santa palavra, porque a palavra é do Senhor, a obra é do Senhor, tudo é para Ele, o louvor, a glória, a exaltação, minhas amadas irmãs. Eu estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Judas. Não é Judas Iscariote, não, aquele que foi o traidor. Não é ele. É Judas, irmão de Tiago, dos irmãos de Jesus. Foi aqui que o Senhor colocou no meu coração, minhas amadas irmãs, para falar da palavra dele, que ele é um Deus tão maravilhoso, ele é um Deus tão grande que só ele tem poder sobre as nossas vidas, sobre a minha vida e tua vida, minhas amadas irmãs, para a honra e para a glória do nosso Deus. Aqui no livro de Judas, a partir do verso 1, diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, ao chamado, santificado em Deus, Pai, e conservado por Jesus Cristo. A misericórdia, a paz, a caridade vos seja multiplicada. E aqui no verso 3, minhas amadas irmãs, fala dos falsos mestres, dos falsos profetas, que diz assim: Amado, procurando eu escrever-vos com toda a inteligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos, exaltar vós a batalha pela fé, em uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram algum que já entre estava escrito para este mesmo juízo. Homem ímpio que converte em dissolução e a graça de Deus e nega a Deus, o único dominador e Senhor, o nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar vós como aquele já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo tirado da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Aleluia. O que é que diz aqui a palavra de Deus falando sobre o livro de Judas? Não Judas Iscariotes, mas Judas, os irmãos, que é irmão de Jesus, irmão de Tiago, como diz a santa palavra. Falando aqui da salvação, aquele que crê em Jesus e aquele, minhas amadas irmãs, que não crê. Louvado seja Deus. Porque a salvação, ela tem um preço, minhas amadas irmãs. Ou você crê, ou você não crê. Ou você tem fé, ou você não tem fé. Que Ele é o Deus que nos salvou, que morreu naquela cruz por mim e por você, para nos salvar e nos libertar. Essa foi a missão de Jesus que o Pai deu a Ele aqui na terra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Para nos libertar, falar do reino de Deus. Aquele que vem a Deus se arrependa dos pecados e se converta a andar no caminho de Jesus, que é a verdadeira luz. E aí ele fala aqui, minhas amadas irmãs, da salvação, que tive por necessidade de escrever vós, exaltar-vos a batalha pela fé, que uma vez foi dado aos santos. Os santos é aquele que estão procurando, minha amada, aqueles que já se foi, Deus já chamou, está no céu, e aqueles que estão na terra aqui procurando ter uma vida em santidade, procurar ter uma vida em comunhão com o Senhor, para no dia da vinda do Senhor, aqueles que creram no Senhor, aceitar Ele como Senhor e Salvador, aleluia, possa ter a salvação, aleluia,
Não fique aqui, porque o que vai ficar aqui vai perecer na mão do anticristo. E eu e você temos que lutar todos os dias, minhas amadas irmãs, para a nossa salvação da minha vida, da tua vida e da tua casa. Porque não é só ler a Bíblia, não é só ir para a igreja, mas é ter uma vida, procurar ter uma vida em comunhão com o verdadeiro Deus que é Jesus. E Judas aqui está falando daqueles que crêem e daqueles que não crêem, aqueles que vão para o fogo eterno, que é o inferno, que diz assim: e foi dada aos santos, porque se introduziram algum que já estava escrito para este mesmo juízo. Homem ímpio, que converte em desilusão, e a graça de Deus nega a Deus, o único dominador e Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muitos que negam Jesus, não querem saber de Jesus. Aleluia. Diz que como estou bem vivendo, o ser humano por si mesmo ele mesmo já muitas vezes se condena. Porque acha que porque está vivendo bem, está trabalhando, está na sua casa, e acha que no dia que Jesus chamar, vai para o céu. Mas se fosse assim, era muito fácil, era muito bom. Mas não é não, minha amada irmã. A salvação tem um preço. E o preço da salvação é lutar por nossa salvação. É lutar pela salvação da nossa casa, da nossa família. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui no verso, o dominador, Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quero lembrar vós como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Todos aqueles que não creram em Jesus foram destruídos. O Mar Vermelho, aleluia, Moisés passou com Moisés ali, Deus abriu o mar, e era aquele povo saindo daquela terra da escravidão, que era o Egito, diz a palavra do Senhor, e aquele povo passou ali no mar seco, aleluia, porque é Deus que faz esta maravilha na nossa vida. Só Ele tem um poder na mão dele de abrir o mar de um lado do outro, e aquele povo passou na terra seca, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas aquele povo, minhas amadas irmãs, aquele rei, aquele povo era escravo na mão do rei, na mão de Faraó, e aquele povo era escravo, tanto os filhos, os maridos, as famílias tinham uma vida de escravidão ali naquela terra do Egito. E Deus, pela misericórdia dele, que ele é um Deus misericordioso, tirou aquele povo da terra da escravidão, que era o Egito, da mão de Faraó. Aleluia. E aquele povo foi para a terra onde Deus falou que os pais daquele povo que ia dar a terra que manda leite e mel. E aquele povo passou naquele mar vermelho ali, em terra seca, aleluia. E o rei Faraó, botou todo o exército dele atrás daquele povo, para destruir aquele povo. Mas quem é que pode destruir um povo de Deus? Aleluia. Ninguém tem este poder, minhas amadas irmãs. E aquele Faraó, aquele rei que se achava que era o dominador de tudo, pegou os soldados dele ali, as carruagens que eles tinham, e foi atrás do povo de Deus. E quando eles passaram no mar, que aquele povo entrou ali no mar, achando que ia destruir o povo de Deus, todos morreram afogados, que Deus fechou o mar, e ali eles morreram, todos afogados. Só ficou o rei Faraó, vendo para ver o que Deus faz na vida daquele que tenta destruir um filho de Deus. Que aqueles que procuram a destruir aqueles que Deus tem como filho ali. Porque Deus tem um cuidado na vida dos seus. Aleluia. E as pessoas acham que pode fazer o que quer. E aqui está dizendo que Deus destruiu aqueles que não creram nele. Aqueles que duvidaram do poder de Deus, foi destruído, minhas amadas irmãs. Foi destruído aqueles que duvidaram do poder do Senhor. Aleluia. E o que nós temos que fazer cada dia mais, minhas amadas irmãs, é acreditar, é confiar no Deus vivo, no Deus que pode todas as coisas na minha e na tua vida. Aleluia. Para que eu e você podemos se preparar para no dia da vinda do Senhor Jesus.
que cada dia mais se aproximam da vida do Senhor. Aleluia. E aquele povo ali foi destruído, aqueles soldados, aquelas carruagens que achavam que iam passar naquele mar para destruir o povo de Deus. Mas aquele que é de Deus, que tem dono, ninguém o destrói. Ninguém não toca no Filho de Deus, porque ele não permite, porque ele tem dono, e o dono de cada um de nós se chama Jesus Cristo, minhas amadas irmãs. Louvado seja o nome do Senhor. E esta palavra, minhas amadas irmãs, que é tão poderosa, porque a palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é viva, aleluia. Ela é eficaz. Ela penetra na alma e no espírito, porque a palavra é viva, porque o dono da palavra é vivo. Aleluia. E ninguém procure, ninguém se atreva a tocar no Filho de Deus. Porque aquele que tenta tocar se dá mal. Porque aqueles que são de Deus têm dono. E aqueles que é de Deus vivem debaixo da proteção do divino Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. E Faraó achava que ia destruir os povos de Deus. Mas Deus mostrou o poder dele. Porque Deus, ele é Deus. Ninguém brinque com ele. Porque ele ama, ele cuida, ele é misericordioso. Mas ele é fogo consumador. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém, minhas amadas irmãs. Que esta palavra fique ao seu coração. E bota ela em prática, minhas amadas irmãs. Que Deus te abençoe sua vida, sua casa e sua família. Te cubra de bênção e de paz. Saúde na sua vida. E nunca duvide do poder de Deus. Que cada dia você se aproxime dele. Porque só ele tem o que é bom para mim e para a tua vida. Em nome do Senhor Jesus.